Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, falando para todo esse Brasilzão de Deus Pai, através das parabólicas com receptor digitais. São mais de 6 milhões de parabólicas. Estamos também presentes em canais abertos, a partir da cidade de Três Corações, Minas Gerais, falando para Mogi, para Ouro Fino, para Jataí, em breve, Juiz de Fora, Araraquara e Juiz de Fora. E o assunto de hoje é a crise, sempre através da ótica, né, da doutrina dos espíritos, neste nosso querido Mundo Maior em Debate. E como este programa é ao vivo, a sua participação é fundamental. Esse programa é feito para você e nada melhor do que fazê-lo com você. Participe mandando seu e-mail para debate@tvmundomaior.com.br. A sua participação também pode se dar através do telefone 0 operadora 11 2086 4379. Será uma alegria ouvir você ao vivo, fazendo observações, considerações sobre o tema ou mesmo pergunta aos nossos convidados, além do que tem prêmios, né, para quem participar. Outra forma de participar é através da grande rede social, facebook.com/TV Mundo Maior. E para analisar este assunto, tendo como base, como já dissemos, a doutrina dos espíritos, nós recebemos a doutora Eliana Ivano, advogada, dirigente espírita e estudiosa da doutrina espírita. Boa noite, doutora. Boa noite, André. É uma alegria estar com vocês aqui, com a plateia e todos os nossos aí ouvintes e telespectadores. Alegria nossa. E também o nosso amigo, executivo, escritor, estudioso da doutrina dos espíritos, Alexandre Caldini. Boa noite, Alexandre. Oi, André. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Outro dia eu recebi um WhatsApp, desses que amigos mandam pra gente, né? Que contava a história do leão e do veado. Durante todos os dias de suas existências na savana africana, diariamente o veado acorda e sabe que, se quiser sobreviver, vai ter que correr, 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 senão vira comida. Já quanto ao leão, esse acorda e sabe que, se quiser comer, vai ter que correr, correr, correr para alcançar o veadinho. Moral da história: seja você caça ou caçador, acorda e começa a correr. Especialmente no ano de crise, né? É acordar todos os dias e começar a correr, né? Mais ainda, né, André? Ou chorar, ficar à toa, aí não serve pra nada, né? Não vai adiantar. Depende da opção da pessoa, né? Não vai adiantar. É melhor correr atrás do prejuízo. Olha, vocês que participarem conosco, entre os prêmios que nós estaremos sorteando, aqui o livro, mais de 50 mil exemplares vendidos, que bacana, né? Do nosso amigo aqui, Alexandre Caldini Neto, A Morte na Visão do Espiritismo. Um livro para quem quer compreender o que acontece no momento em que morremos e depois. Você imaginava que seriam 50 mil exemplares, assim? Um ano? Já tem um ano? Já tem mais, André. Tem 2 anos. Foi final de 2013, né? Sabe, eu estava pensando isso esses dias, você imaginava ou não? Mais ou menos que sim, mais ou menos que não. Você escreve um livro, você, claro, espera que ele seja lido, que as pessoas gostem e tal. Como o tema é universal, né? Só todos nós passamos e passaremos pela morte, então diz respeito a só toda a humanidade, né? Nesse sentido, eu imaginava assim que teria leitura. Eu acho que ele vai muito longe ainda, porque é um livro que não tem tempo, né? Ele é necessário quando a pessoa sente a necessidade, quando ou está prestes a morrer, ou alguém da família morreu, ou quando se interessa filosoficamente pelo tema. Então ele está indo, eu acho que vai longe. Eu gostaria até de escrever em inglês, traduzi-lo para o inglês depois, quem sabe, para fazer uma vida fora. Acho que é tão importante levar o espiritismo além fronteiras, né, doutora? Então, tô fundamental, com expectativa, né? Nele. 50 mil exemplares em um país onde não se lê tanto em 2 anos é um número bastante bacana, né? Eu que gostaria de agradecer também aos nossos irmãos da caravana do Centro Espírita Joana de Ângeles, né, que estão presentes aqui no nosso programa. Você que, por acaso, está na Grande São Paulo, né, e gostaria de participar do Mundo Maior em Debate, você pode e deve, né? Entre em contato conosco por e-mail, sempre uma alegria recebê-los aqui. A gente sempre começa esse nosso bate-papo, um bate-papo sempre entre amigos, perguntando aos nossos convidados como é que a doutrina dos espíritos chegaram até vocês. Então, gostaria de saber, né, doutora?
há alguns poucos anos, quando eu era um pouco mais jovem, né, do que hoje, eu tinha uma tia e ela passava aqui pela rua, aqui na 13 de Maio, e ela frequentava aqui um centro espírita, e eu tinha medo. Quando ela contava isso, eu lembro a minha memória de que eu tinha medo desse assunto. Tanto que, quando havia a possibilidade de passar pelo outro lado da rua, eu escolhia, porque eu tinha receio, né? E eu sempre... Nesse prédio aqui? Nesse prédio aqui. Aqui era o Centro Espírita Nosso Lar Casa Andalise, em Guarulhos, é o primeiro centro da... Isso, e depois ficou sendo um bazar aqui, a gente sabia que era um bazar espírita, então tinha essa lembrança. E anos depois, uma vez no metrô, o metrô freou bruscamente e eu, me segurando, caí assim, sentei do lado de uma pessoa, né, de um rapaz, e aí, desculpa, aquela coisa toda, e aí, na verdade, a gente ficou conversando um pouco, e acabou trocando o telefone, e o dia que eu fui na casa dele, ele tinha uma biblioteca espírita. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, achei muito interessante, né? Então, a gente até, na época, começou a namorar, o relacionamento não deu certo, mas eu estou na doutrina até hoje. Então, foi um casamento perfeito. Deu muito certo. Casamento perfeito. Então, estou aqui hoje, e uma alegria voltar aqui nesse lugar e contar essa história, né? Muito legal. Muito bacana. E você, Alexandre? A doutora Helena falando do medo, né? Muito interessante. Se fala muito que as pessoas vêm ao espiritismo ou pelo amor ou pela dor, né? No meu caso, tive felicidade, acho que pelo amor, pela curiosidade, pela vontade, né? Mas minha família é uma confusão, André, muito interessante, que acho que representa muito o Brasil. Nós somos 5 filhos, meus pais católicos nos educaram no catolicismo e tal, e assim foi a vida. Hoje tem judeu, ateu, super católico, espírita, e todo mundo se dá bem, o que é muito interessante. Mas para mim, especificamente, minha avó, ela sempre viu coisas, mas bem legal, assim, via anjinhos, umas coisas assim, eu ouvia isso com muita curiosidade. Católica. Ela não se definia muito, mas católica, como 112% da população brasileira, né? E aí assim foi andando. Daí mais para frente, mais tarde, aos 20 e poucos anos, começou a dar curiosidade. Minha irmã espírita, eu falava, como é que é a morte? E como é que é isso? Como é que o espiritismo vê o aborto? E a família? Por que um nasce pobre, outro nasce rico? Um são, outro doente? E essa curiosidade, quando ela me explicava, eu falei, puxa, faz sentido. Nossa, tem uma certa lógica. Aí pela curiosidade acabei entrando. Então tem um pouco da avó, né? Bastante da irmã, e acho que a curiosidade natural, que chega uma época você busca respostas, eu achei ali. Sim, e o espiritismo tem disso, né? Nós buscamos e encontramos, né? Encontramos e sempre encontramos uma resposta racional. Às vezes não é tão simples, né, encontrar essa resposta sempre de acordo com a nossa dúvida, mas se a gente pesquisar ali no Pentateuco kardeciano e também com a mente que o homem e mulher do século XXI já tem, as respostas vêm. Bom, o assunto hoje é um assunto que foge àquele que é o tradicional dos nossos programas. Aqui nós já falamos sobre loucura, já falamos sobre obsessão, já falamos sobre a importância da divulgação, né? É a primeira vez que a gente se arvora a falar de um assunto que talvez não esteja tão diretamente ligado com a doutrina dos espíritos, ou talvez esteja diretamente ligado com a doutrina dos espíritos. Mas o fato é que nós estamos aí vivenciando uma das mais graves recessões da nossa história. Isso certamente está tirando o sono de muita gente. Doutora, Paulo de Tarso, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele nos traz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que nós podemos dizer para alguém que perdeu seu emprego, que está com aluguel atrasado, que está sem grana para comprar seu remédio, que isso que está acontecendo concorre para o bem dos que amam a Deus? Num primeiro momento, a gente poderia falar para a pessoa que ela tem que fazer o que é preciso ser feito, porque se está sem emprego, tem que procurar emprego, né? Agora, sim, para explicar que tudo concorre para o bem, a gente acaba tendo que se aprofundar um pouco e conhecer a pessoa, porque nem sempre as pessoas estão abertas às respostas. Então, a gente, enquanto espírita, muitas vezes você não pode ser tão objetivo e falar tão somente o que a doutrina coloca. Ao mesmo tempo que você tem que ser objetivo e
e fazer a pessoa entender aquilo, nem sempre a gente precisa se dizer espírita, né? A gente não precisa falar, olha, segundo a pergunta tal, né? Mas, assim, na verdade, o que você falou, que nós estamos atravessando uma das maiores crises, foram muitas já que a gente tem aí pela história, né? E uma série de fatores que acontecem para que a gente esteja passando por esse momento como estamos hoje. Então, assim, na verdade, para uma pessoa que está desempregada, falar para ela que tudo concorre para o bem, vai depender do que essa pessoa tem, do que é o bem para ela. Então, é muito relativo, porque para quem acredita que a vida é só isso, só a matéria, vai ser muito difícil ela compreender essa mensagem que a gente está passando, que é a mensagem que a doutrina coloca, né? Mesmo para quem é espírita, muitas vezes passar pela dor, pelo sofrimento, não é uma coisa agradável e pode ser que às vezes a pessoa não veja assim com bons olhos, né? Porque a gente vai falar assim, olha, você tem um problema, quando você resolver esse, vai ter outro. Em primeira instância assim. Nunca é, né? Em primeira instância, sempre quando o problema é conosco, nunca é. A gente e na verdade, sofre, né? Cada um vai ver se isso realmente, que num primeiro momento parece uma coisa negativa, é mesmo, porque se a gente for recordar a própria vivência de cada pessoa, quando às vezes você enfrenta um problema, tira você daquele momento de estar acomodado, né? Então, o problema ele vem e te desperta. E se a gente acredita em alguma coisa além de nós, qualquer que seja o nome, Força Suprema, Deus, né? A gente vai entender que essa pessoa, essa criatura, essa energia, ela vai estar liderando tudo isso. Né? Então, tem que ser conforme, às vezes, o entendimento da pessoa, a gente poder passar essa mensagem que tudo conspira para o bem. Às vezes, a pessoa, você vai argumentar e ela não vai conseguir compreender isso. Né? Eu acho brilhante o início do Livro dos Espíritos, né? É claro, que é Deus é sensacional, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mas o atributo, quando o Kardec começa a indagar sobre os atributos da divindade, né? Soberanamente justo, soberanamente bom, onisciente, onipresente, acho que esses 4 tópicos, eles são incríveis, né? Misericordioso. Misericordioso. E isso é comum a todas as religiões que creem, pelo menos todas as religiões do judaico-cristãs. Elas creem em Deus com esses atributos. Então, se nós cremos em Deus com esses atributos, se Ele é onisciente, Ele está sabendo do meu desemprego, Ele está sabendo da Petrobras, Ele está sabendo, enfim, Ele está sabendo de tudo, né? Então, é ter paz e saber que... E também não deixar de fazer a nossa parte, né? André, se me permite, 2 coisas. Uma, você falou no comecinho da sua pergunta, agora, a gente está tendo um tema aqui que nem é tanto um tema doutrinário. Eu queria parabenizá-lo e a TV por trazer temas assim. Acho que o que importa no Espiritismo, em grande medida, é nos dar compreensão e, por consequência, conforto, né? E quando se aborda um tema como esse, na visão espírita, a gente está fazendo exatamente isso hoje aqui conversando, né? É mostrando como é que você pode lidar com uma situação concreta, real, nesse caso do IDA, a partir da filosofia espírita, a partir da visão espírita, que na verdade é uma visão humanista de toda a humanidade, de muitas religiões, como vocês bem colocaram e tal, né? Nessa sua questão, o que eu acho que vale a pena a gente ter em mente é tentar sair um pouco do momento presente, porque a gente fica aqui, claro, você não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar remédio, como você disse, obviamente é muito doído, muito duro e tem que ter uma solução, né? Mas se a gente consegue sair um minutinho da angústia do momento e olhar num prazo mais longo, as coisas fazem outro sentido. Recentemente eu assisti a um desses seriados na televisão, que eu recomendo muitíssimo, é Isabel, Rainha de Castela, sobre a Isabel, a Rainha Católica, 1400, 1500, é espetacular. E aí você vê a vida em 1400, 1500, uma dificuldade, um problema. Ela era uma rainha e o marido um rei, e os caras sofreram uma barbaridade, começa a Inquisição, tá vindo Colombo para a América, olha, uma vida muito dura num palácio, cheio da grana e tudo mais, né? Então aí você vê que a coisa não muda. As dificuldades da vida são sequência, né? Muda a qualidade da dificuldade, muda os desafios, muda a nossa roupa, o jeito de falar, o cabelo, os automóveis, a tecnologia, né? Mas é claro, tudo isso são chances de aprendizado espetaculares. É que a hora que você está na dificuldade ali, puxa, aí dói o calo mesmo, né? Mas nessa hora, mais importante ainda a serenidade. E se me permitir, eu trouxe várias pequeníssimas frases que eu acho que ilustram um pouquinho isso. Durante a nossa conversa, se vocês permitirem, eu vou colocar uma outra. Claro, um bate-papo. Olha que interessante isso aqui, ó. Essa frase é de Sêneca, tem uma de Confúcio, também queria falar. De Sêneca: aos espíritos embotados, ou obtusos, ou dominados por maus hábitos, há que raspar-lhes com prolongada fricção a ferrugem da alma. É para isso que nós estamos passando esse ralo, porque a gente precisa se acertar. Então, dá uma endurecida para ver se esse povo acorda. Não é por isso, não é por outra razão. E olha em seguida do Confúcio. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo.
estão passando por experiência. É duro, mas aprende. Né? Mas tudo tem uma razão de ser, né? E também, se nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente não pode esperar que tudo seja uma maravilha o tempo inteiro. Naturalmente, as provas, as expiações ocorrem sempre com o objetivo de fazer com que nós tenhamos a felicidade de vencê-las, né? E olha, gente, na boa, quem está na favela a quem está no palácio. As crises se sucedem e graças a Deus, porque é com elas que nós aprendemos. Nós falamos aqui dessa visão de quem está... desse sofrimento, de quem está com aluguel atrasado, de quem perdeu o emprego, coisa e tal. Mas quero crer eu que também existe um grupo de pessoas que devem estar perdendo algumas noites de sono, né, que são os empresários desse nosso país, os executivos desse nosso país. Muitas vezes nós costumamos olhar os empresários executivos com aqueles olhos de inveja, né? Puxa, que vida boa, mas às vezes o cara tem uma responsabilidade enorme pelas suas costas, um governo que não dá trégua quanto às questões tributárias, né? Então não é fácil ser trabalhador e não é fácil ser empresário também no nosso país. Você, como executivo, Caldini, o que você diria para os nossos irmãos executivos, donos de empresa também, que às vezes estão naquela sinuca de bico, né? Os fundamentos econômicos e financeiros da minha empresa não estão indo lá tão bem. E, de outro lado, eu tenho aqui um grupo de pessoas que dependem dessa empresa e eu vou precisar optar entre fazer um corte ou deixar a empresa, sabe-se lá de que forma. O que você poderia dizer assim para esses nossos irmãos? Obviamente, e nós temos amigos empresários que nós conhecemos, eu comentava agora um pouquinho com a doutora Eliane, um querido amigo empresário, né? Obviamente, cada um está no lugar certo que tem que estar, né, para a sua experiência. E quem está como executivo empresário tem que estar ali. Que bom que tem executivos empresários com uma visão de mundo interessante na nossa avaliação, não apenas espíritas, católicos, judeus, o que seja, não é? Quantos budistas não tem hoje também em posições de destaque nas empresas? E falo também de governo, porque a gente fala muito do governo, mas também você ser ministro de Estado não deve ser nada fácil, né, André? As pressões e tudo mais. A gente fala dos deputados, senadores, também deve ser uma draga ser deputado, senador. Tudo isso é difícil, né? Tudo isso são provas para a gente, são oportunidades riquíssimas de atuar. Eu sou, de fato, executivo, estou numa empresa, hoje lá dirijo bastante gente, já demiti, André, muita gente. Eu pensava, vindo no carro aqui, até porque sabia que a gente ia discutir mais ou menos esse tema, eu devo ter demitido já hoje na minha carreira, estou com 30 e poucos anos de carreira, mais de 1.000 pessoas, seguramente. Né? Mas também admiti muita gente. E também promovi muita gente. E também tentei, junto com a minha equipe, fazer o negócio florescer a bem de todos, a bem da sociedade, a bem de quem está empregado. Quantas empresas nós todos conhecemos que, por falha na gestão, fecharam? E a hora que fecha, todo mundo perde emprego. Não são 2, 3 ou 5, né? Sim. E aí você tem que fazer escolhas. E eu, sinceramente, falando com toda a sinceridade, André, faço com tranquilidade. Quando eu preciso demitir, eu não tenho problema. Claro que eu sei da dor. Claro que é fácil falar quando você está empregado, né? Mas a situação, às vezes, requer que você tome medidas drásticas em custos. E custos, às vezes, envolve folha de pagamento, às vezes, envolve pessoas, para poder manter aquele negócio vivo, né? Então, o bem maior acaba sendo maior. Agora, o que a gente podia fazer, os colegas que são executivos, empresários que ouvem, e qualquer um de nós que tem empregados em casa, o que seja, é tentar sempre ao máximo e tentar sempre fazer da melhor forma possível, né? Então, você tem antes vários outros custos que podem ser cortados. Você tem que tentar preservar várias coisas. Agora, também tem que se pensar, a gente sempre pensa no nosso lado como funcionário. Eu sou funcionário. Mas tem funcionário que não está afim de nada. O cara está em corpo encostado. Também não é justo, ele está sendo remunerado, ou ela está sendo remunerada para entregar, é um contrato de trabalho entre duas partes, né? Não está entregando, está roubando aquele que o remunera, também não é certo. E tem o cara que é sacana também mesmo, que está jogando contra a empresa e tudo mais, também não pode ficar. Então a demissão, por dura que ela seja, ela tem que ser vista de uma forma mais ampla, nesse momento mais ainda, né? Sim. Uma ocasião, todo mundo sabe, faço cinema, portanto, adoro cinema, né? E tem um filme, Mestre dos Mares. Ele tem uma cena incrível. O capitão, né, o comandante do navio, ele tinha uma predileção por um jovem da sua tripulação ali. Aquele jovem era muito querido, ele via aquele jovem com muitos bons olhos. Em um determinado momento ali, sendo perseguido por um navio inimigo, a bomba bate estoura o mastro principal, o mastro vai ao mar e cai também o menino, né? E o menino está no meio das ondas e
a corda puxando o navio, ele olha para um lado e para o outro, falou, ou eu corto a corda e mato o menino, ou morremos todos. E ele, curioso, ele não pediu para ninguém fazer isso. Ele pegou o machado, foi lá e cortou a corda, né? Isso às vezes é necessário. Com o amor que ele tinha ao menino, com a compreensão que ele tinha disso tudo. E a mesma coisa, a gente falou de empresário, executivo, mas serve para policial. Você imagina um carcereiro, né? Que dificuldade de manter a pessoa numa condição dura, uma vida, um horror total, e o cara fala, mas eu preciso manter você aqui. Você imagina um delegado, um juiz ao condenar uma pessoa. Esses dias eu vi na televisão, desses programas também, era uma mãe levando uma criança para fora do país, na Colômbia, Venezuela, sem autorização do pai, falsificou um documento. E ela foi presa e a TV mostrava ali a criancinha chorando e a mãe chorando. Uma cena muito tocante, mas não pode. Aquele oficial teve que fazer isso. Então tem situações muito duras que todos nós enfrentamos no nosso trabalho e que precisam ser enfrentadas mesmo. Né? Se não me engano, não sei se foi Paulo de Tarso, se alguém se lembrar depois me socorro. Não sei se foi Paulo de Tarso ou se foi João, que quando... Acho que foi Paulo, que quando o Carrasco tinha que dar um jeito nele, né? O cara parou... Hesitou, né? E ele falou, vai, faça o seu trabalho, né? Então, enfim, cada um de nós temos o nosso trabalho, né? André, só sobre o que o Caldini falou, é assim, na verdade eu entendo tudo que ele disse como empresário, isso. O que a gente vê, infelizmente, no nosso país, é que as pessoas se valem muitas vezes dessas desculpas, né? Olha, o país está em crise, então muitos acabam demitindo sem fazer toda essa análise criteriosa que você mencionou que se tem que fazer, né? E muitas vezes também aquelas pessoas que estão só pensam em si, então ao invés de procurar manter os empregos, acabam buscando o lucro, né? O empresário muitas vezes ele não abre mão de nada dele, então às vezes é até uma coisa desagradável. Às vezes o funcionário ouve uma desculpa porque ele está sendo demitido e ele vê que o empresário depois aquilo não era uma verdade. Então assim, infelizmente a gente tem uma sociedade que as pessoas se aproveitam. Então assim, que os empresários que nos ouçam, né, façam essa análise, porque a gente não pode se valer dessas situações de crise para usar como uma desculpa para não fazer as coisas que seriam as melhores. Porque é por isso que nós estamos em crise, exatamente porque as escolhas anteriores foram escolhas negativas, né, ligadas ao interesse pessoal, ao egoísmo, e hoje nós colhemos esse resultado que temos hoje. Todos nós. Acho que o cuidado que a gente tem que ter só, e você não fez diferente disso, é a generalização, né? Ou os empresários são assim, ou os políticos são assados. É que nem falar, todo padre é pedófilo? Não. Mas tem padre pedófilo? Claro que tem. Todo policial é bandido? Não. Tem bandido policial? Tem. Tem empresário, como você falou? Tem. E tem empresário também que não. E o bacana é ver as novas gerações chegando, né? Você vê o Ministério Público, você vê a Polícia Federal. Meninos, meninas, é a nova geração de espíritos chegando, né? Já vem bem mais com essa moralidade. Conscientes e põe o mau caráter na cadeia, coisa que não acontecia no passado. Ou não havia corrupção no Brasil na década de 60, 50, sempre houve muito. Agora a diferença é que estão pegando, né? Então eu concordo, é interessante você ver essa nova geração chegando, espíritos mais preparados, mais vividos, né? E mais sábios e provavelmente mais evoluídos que a gente, tomando decisões muito interessantes. A nova geração dos empresários, aí começa o que eles chamam de social capitalismo, aquela coisa toda, já tem outra visão, muito mais aprofundada e próxima. Ainda bem, né? Muito bom isso. Ainda bem, a nova geração, né? Faça aqui como os nossos amigos, Camila Alencar, de Serra Negra, São Paulo, Jorge Arruda, Campina Grande, na Paraíba, Vitor Rodrigues, de Três Corações, Minas Gerais. Provavelmente o Vitor deve estar nos acompanhando pela TV aberta. Aliás, quando você mandar seu e-mail, diz de que forma que você está nos acompanhando. Para nós é importante saber se você está na TV aberta, se você está na TV fechada, se você está acompanhando através da grande rede. Ágata Silva, daqui da cidade de Guarulhos. Benedita Vasconcelos, de Barra Velha, Santa Catarina. E eu separei aqui, do Guilherme Ferreira, Atibaia, aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo. Ele parabeniza pelo programa e ele tem uma pergunta. Esse momento de crise não seria uma oportunidade para pensarmos mais no espírito e menos na matéria? Eu creio que sim, porque, na verdade, a crise ela tem que ser vista também como uma oportunidade, porque a gente tem que se questionar por que está acontecendo isso, né? O que esse momento está me trazendo. Então, se a gente começar a fazer essa reflexão, sim, a gente vai ver que é uma oportunidade para crescermos, para revermos, né? Então, na questão inicial que você colocou, de a gente conversar com alguém que está com uma dívida, endividada, o que você vai falar para ela que tudo conspira para o bem. Então,
muitos de nós, né, ao enfrentarmos a crise, a gente tem que rever ações, atitudes, né, a nossa vida, de que forma que nós estamos levando para mudar isso, né? Então, assim, é um convite para refletir. Agora, se isso a gente não faz só essa visão do externo, criticando tudo, a gente não vai conseguir aprender com a crise. Então, a gente tem que procurar trazer esse momento de crise e tentar entender isso para nós e aplicar na nossa vida. Então, o Caldini falou da questão da empresa, mas e os funcionários, e as pessoas, e os líderes, todo mundo, a gente tem que procurar entender de que forma que você pode ajudar, de que forma você pode aprender com isso para mudar. Então, assim, a gente vê que muito da crise tem essa questão da moral. A gente tem uma história de pessoas que buscam, muitas vezes, como Jesus disse, a porta larga, que é aquela que a gente tem que evitar. E as pessoas buscam essa porta larga, né, nas facilidades, não querer, às vezes, fazer a coisa como ela tem que ser, né? Esses dias eu estava ouvindo uma colega que ela falou, olha, para eu sair da minha casa, pegar a avenida que me leva ao meu trabalho, tem uma contramão de poucos metros. Se eu pegar essa rua contramão, eu evito 5 minutos do meu tempo a gastar mais. E ela sempre olhava aquilo e falava assim, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. E disse que um dia teve que buscar o filho de madrugada num lugar e aí ela fez. Aí quando ela saiu, ela se deu com um carro vindo em alta velocidade que ela quase se acidentou. Então ela falou assim, a minha consciência a partir disso não me deixa fazer diferente, porque eu já sei, né? Então, às vezes, a gente tem que rever isso. Por que você, às vezes, está fazendo as coisas e com aquele conhecimento que você já tem, né? Eu acho que é o momento da gente avaliar tudo isso. Então, se a gente quer um país diferente, que as ações que nós criticamos, que nós possamos transformá-las dentro de nós. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir sair dela. Desse exemplo que você deu, para mim, acontece uma coisa tão interessante que eu agradeço a Deus toda vez, porque acontece toda hora. Por exemplo, você falou de trânsito. Vamos pegar o trânsito. Eu estou voltando da praia, por exemplo, e está tudo lotado, tudo parado, aquela coisa, e todo mundo ali parado. De repente começa a passar um carro por acostamento. 1, 2, 3, eu fico louco da vida. Que coisa, que absurdo, né? Daqui a pouco eu jogo o carro por acostamento também e vou atrás. Então eu falo, não posso, e volto, né? Então é uma correção eterna, né, André? E para mim o que é bacana é que, assim, às vezes o que eu critico numa pessoa, às vezes não sempre, 3 segundos e meio depois eu me pego fazendo igualzinho. Eu falo, seu tonto, tá vendo? Você acha que você é melhor que os outros? É igualzinho, né? Aí eu dou uma puxada no freio e reconduzo, né? Então, agora, só acontece isso quando a gente está atento, né, doutora? Sim, tem que estar atento à própria vida e a gente mesmo. E ter a humildade de falar, eu estou pisando na bola igualzinho. Porque senão a gente fica sempre criticando o outro e nunca vai pra gente, não, né? olha para o próprio rabo, né? Mas a fala do Guilherme é ótima. Claro, é para isso que serve a crise, para a gente falar. E quanta gente, você falou bem de palácio, favela, o cara com muito dinheiro, às vezes está muito infeliz. Daí ele começa a falar, peraí, não é isso aqui. Então, o que é? Daí começa a pegar as coisas mais espiritualizadas e trabalhar esse lado nele mesmo. E vocês estavam falando aqui, eu me lembrei de uma história do Chico, né? Recentemente estava viajando para divulgar o filme e aí conheci uma pessoa que, uma ocasião, o Chico foi visitar a terra dele e ele foi o motorista do Chico nas andanças do Chico Xavier na terra dele. E eles estavam um pouco atrasados para ir para um compromisso e o rapaz acelerou, né? E o Chico falou, meu filho, vai mais devagar. Não, mas não tem nada, não. É tranquilo, essa avenida é tranquila. Não, mas você está acima do limite de velocidade. Não, mas é bobagem. Está dizendo 70, eu estou indo a 80, não tem problema. Aí o Chico falou assim, meu filho, se nós não seguirmos a lei dos homens, como é que nós vamos seguir a de Deus, né? Verdade. E é comum de fazer bom, ela é advogada, sabe direitinho. Mas é comum, né, André, de fazer o oposto. Falar assim, não, mas eu não vou pagar, dar um nó no imposto, porque o imposto é mal usado. É mal usado. Mas e daí? É lei, né? Não dá para dar nó nas coisas, né? Não pode, mas todo mundo faz, mas a gente não pode fazer. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Essa é a importância, isso é chave para a gente evoluir, né? Muito bom, nós vamos para um breve intervalo. Faça aqui como os nossos amigos, e-mail debate@tvmundomaior.com.br, telefone 0 operadora 11 20 86 43 79. Você pode ligar aqui, participar ao vivo do nosso programa ou a grande rede social facebook.com/TV Mundo Maior. Olha, se participar, você vai ganhar. Você pode ganhar o livro A Morte na Visão do Espiritismo do nosso amigo aqui, Alexandre Caldini Neto. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Não sai daí não.